Finalmente chegou o grande dia, o dia que o Panga vai dar o veredito final sobre ele, o relógio mais aguardado aí de 2020 e 2021, o Corus Pace 2. Fala pessoal que segue o canal Pangaré de Tênis, beleza? Meu nome é Felipe Rodrigues e hoje satisfação e alegria em trazer esse conteúdo que eu acredito ser talvez um dos conteúdos mais ricos que eu já tenha produzido aqui no canal. Uma análise completa, detalhada e até extensa, longa sobre o Corus Pace 2. Sim, esse brinquedinho aqui ó, que a gente recebeu lá do nosso parceiro lá da VB Garmin, ele mandou uma unidade para que a gente pudesse testar não só o dispositivo, mas também todo o sistema que envolve esse dispositivo que está sendo muito falado, tanto aqui no Brasil quanto mundo afora, porque a Corus, essa marca americana, está patrocinando ninguém mais, ninguém menos, o grande maratonista dos últimos anos aí, o Eliud Kipchoge. Sim, essa marca aqui, ela está talvez aí balançando o mercado internacional e a gente ainda está aguardando a chegada dela aqui no Brasil, prevista já para os próximos meses. E aí a gente tem aquela dúvida, será que esse dispositivo consegue entregar, consegue ser tão bom quanto um dispositivo da principal marca que a gente tem hoje no mercado aí, que é a Garmin? Será que ele efetivamente bate de frente? Será que ele é um Garmin Killer, como algumas pessoas aí têm falado nas redes sociais, ou também aí tem falado aí por aí afora? Será que ele é tudo isso mesmo? É isso que o Panga vai tentar falar para vocês sobre esse dispositivo. Mas antes de eu entrar nos detalhes aqui para vocês, não se esquecem, hein? Esse vídeo só é possível por causa aí da sua ajuda, por causa da sua inscrição e porque você sempre está dando um joinha aqui no vídeo do Panga. Então não se esquece de se inscrever no canal, clica no botão inscrever-se que tem aí embaixo, aproveita, já ativa aquele sininho, também dá o joinha pra gente continuar sempre motivado a trazer conteúdos desse tipo aqui pra vocês. E no final, eu espero que eu consiga dar um veredito final, consiga dar a minha opinião final, falar os pontos positivos e os pontos negativos que eu achei desse relógio aqui, falar um pouquinho também do comparativo dele com o seu principal concorrente, com a linha Garmin. No caso, a gente vai ter que comparar aí um certo modelo determinado numa determinada faixa, claro, né, pensando no valor e também pensando nas funcionalidades. E vamos ver se a gente consegue aí sanar todas as dúvidas que vocês têm sobre esse dispositivo aqui, que é muito legal. Então, vamos lá para os detalhes, sem mais enrolação aqui. Bom pessoal, esse daqui é o Corus Pace 2, como vocês podem ver é um relógio com uma construção que aparenta ser uma construção bem simples, e sim, ele é bem simples, bem leve. Então a primeira coisa que você tem, que você percebe quando você pega ele pela primeira vez na mão, é o peso do relógio. Vale informar que ele tem duas versões, a versão com cinta de silicone, que é essa daqui, com pulseira de silicone e também com pulseira de nylon. Com pulseira de silicone, o peso dele, esse daqui, chega a 36 gramas, com pulseira de nylon chega a 29 gramas, ou seja, a pulseira de nylon é mais leve que a pulseira de silicone. A pulseira ela é bem respirável, vocês percebem que ele tem dois botões e são somente esses dois botões aqui na lateral do lado direito, e ele tem um sensor único aqui, uma célula única para captura de batimentos cardíacos com duas luzinhas de LEDs verdes. Na lateral ele tem um sistema de carregamento aqui, que é um carregamento próprio, um sistema próprio da Corus, não é igual a da Garmin. Ele vem também com aquele sistema de troca rápida de pulseira, bem simples. Então isso eu achei bem interessante, você poder ter essa possibilidade de trocar a pulseira diferente, talvez do principal concorrente, que a pulseira fica fixa, né? Então você tem essa possibilidade aqui. Ele tem uma tela de resolução de 240 por 240 pixels, com um tamanho de 1.2 polegadas. A caixa dele é construída em polímero reforçado, ou seja, um plástico aí mais resistente. A caixa dele tem um tamanho de 42 milímetros por 42, né, redondo, e uma espessura de 11,7 milímetros. Lembrando que esse dispositivo ele tem GPS, QZSS, GLONASS e o sistema Beidou também. Ele tem dois tipos de conexão, o ANT Plus e também o Bluetooth, para você poder aí usar com o seu celular, com sensores de
cadência, sensor de velocidade, também com cinta peitoral você também consegue usar ele. Ele é resistente até 5 atmosferas ou 50 metros ou 164 pés. A temperatura em uso dele é entre menos 20 graus Celsius e até 60 graus Celsius. Se você mora num lugar aí muito frio, você pode usar ele tranquilamente. Se você mora num lugar também muito quente, também pode usar muito tranquilamente. A bateria dele, o tempo de carga, que é o que mais me impressionou, e eu vou falar um pouquinho depois disso mais no final, mas ele carrega do 0 ao 100 em menos de 2 horas. Eu fiz esse teste, realmente carrega em menos de 2 horas. A vida útil de bateria dele, em modo GPS regular, sem você fazer atividades, ele tem uma duração de 20 dias de uso regular. Usando o GPS em modo contínuo, ele dura até 30 horas, e também no modo Ultramax, que a gente consegue habilitar, que depois eu vou mostrar para vocês, até 60 horas. Bom, vamos mostrar um pouquinho aqui do relógio, né? Vocês conseguem ver aqui que essa daqui é uma watch face padrão. Então a primeira informação são as informações aqui de dia, calorias queimadas, passos que você deu, tempo em atividade e quantidade de andares que você subiu. Se você rodar mais uma vez aqui para cima, ele traz as informações de sensor de batimento cardíaco. Aqui no caso eu já estou algumas horas sem usar o relógio, então ele mostra as últimas 6 horas. Se eu clicar, eu consigo navegar nas horas anteriores. Tá vendo? Não sei se está claro aí para vocês. Eu consegui ir navegando até chegar numa hora aqui, vou mostrar aqui para vocês. Uma hora que eu estava usando o relógio foi ontem à tarde, sábado à tarde. Então ele mostra aqui os batimentos cardíacos nas últimas horas, né? E também, se eu voltar aqui, ele mostra nas últimas 6 horas direto no gráfico. Agora ele está medindo aí 65 batimentos, que eu estou com o dedo aqui atrás do sensor do dispositivo. Voltando aqui, o próximo widget é a altimetria atual. Então, como também faz algumas horas que eu não estou usando, ele está paradinho aqui. Ele mostra 775 metros de altimetria. Então essa é a média, é bem interessante isso. Mas se eu clicar também e começar a voltar, e ele vai tentar pegar aqui as últimas horas que eu fiquei com ele no pulso, tá? Então tá vendo que tem uma variação aí, ó, de altimetria. Ele vai mostrando aí as altimetrias das últimas horas que eu brinquei com ele, que eu mexi com ele no pulso. O próximo widget é as informações do barômetro, lembrando que esse dispositivo tem barômetro. Aqui no caso, né, a gente está tendo uma queda de pressão, está diminuindo a pressão, então a consequência disso, quando o relógio está parado e você não está fazendo uma atividade, eu já falei isso bastante em outros vídeos, com certeza um aumento de nuvens está acontecendo e pode ser que a gente tenha aí alguma tempestade, alguma mudança de clima. Então, se eu, por exemplo, clicar aqui no botão e também rodar, vocês vão perceber que ele também mostra as informações das últimas horas. Isso eu acho muito legal. Bom, voltando de novo, ele tem um pouquinho também, ele tem temperatura, ele tem um termômetro, então ele consegue pegar a temperatura ambiente, não é a temperatura corporal, é a temperatura ambiente. Também, do mesmo jeito, ele consegue mostrar aqui, se eu clicar, se eu apertar esse botãozinho, ele consegue mostrar aqui as últimas horas qual era a temperatura. E o último widget, na verdade o penúltimo widget, é as informações aqui do Sol, né? Então a hora que o Sol nasce, a hora que o Sol se põe, onde ele está agora, meio-dia 21. Então ele tem aqui as informações bem interessantes. E se você rodar de novo, ele mostra aqui as notificações. Eu consigo clicar e consigo ler as notificações também, bem tranquilo nesse sentido. E aí voltando, né, a última aqui, a notificação, volta para a tela principal do widget. Se você segurar esse botãozinho aqui do lado, ele chama a caixa de ferramentas dele. Então ele tem um metrônomo para você poder calcular a cadência. Você consegue ativar um modo de não perturbar aqui. Também o compass, que na verdade é uma bússola eletrônica, né? Você consegue ter informações aqui eletrônicas. Se você clicar de novo, ele mostra aqui de um jeito diferente, mostrando os graus, a altimetria e também a questão da pressão atmosférica. Ele tem aqui também o Broadcast HR. Você habilitando esse recurso, ele vai começar a tentar localizar os sensores de cadência, sensor de velocidade, ou até também uma cinta, qualquer coisa do gênero, lembrando aquelas tecnologias de conexão, né, a NT Plus e o Bluetooth. A bateria, o uso de bateria, então eu estou com 76% de bateria ainda restante. Se eu apertar aqui, ele vai mostrar um gráfico para mim bem interessante sobre as questões da bateria. Então é bem interessante ele mostrar algumas informações. E se eu ficar rodando aqui, ó, ele vai mostrar todas as informações aqui da bateria. Ó. Tempo de uso, tempo médio de uso, quando foi a última carga que eu dei, ó, 100%, de quanto foi a última carga, né? Quanto tempo faz que eu dei a última carga e quais são os recursos do relógio que mais usam a bateria. Aqui, ó, vocês podem ver quais são os recursos. Aqui ele está falando que a luz de fundo é o que mais usa a bateria do relógio. Voltando,
Eu tenho aqui o modo Ultramax, que ele habilita que você consegue ter uma economia maior de bateria do relógio, porque você consegue espaçar o tempo de leitura do modo do GPS. Isso é interessante se você fazer uma prova muito longa e precisa de muita bateria, você precisa disso. O satélite sinal, que eu já mostrei no Story. Se você não segue o Pangaré no Store, procura lá @pangaré de tênis, onde eu mostrei um pouquinho essa funcionalidade, mas só para exemplificar aqui para vocês, se eu clicar aqui, ele vai fazer a captura e ele vai mostrar todos os satélites que estão na região. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a leitura, ele vai tentar localizar alguns aqui. E o mais interessante é que se eu rolar para baixo, ele vai mostrar qual é o sensor que está sendo usado, quantos satélites o relógio está conseguindo enxergar, quantos sinais estão bons, tá vendo? Tem 2 sinais, 3 que estão bons, 4, ó, ele está aumentando conforme o tempo. Ele também vai mostrar aqui, ó, a quantidade de ruído desses satélites, por que está desse jeito, qual que é a minha localização aqui, latitude e longitude, também o tempo UTC, o horário UTC, e também qual é a altitude que o GPS ele está lendo nesse momento. Então, bem interessante, olha como que ele mostra graficamente, e agora ele conseguiu capturar, lembrando, gente, ó, ele conseguiu capturar, eu estou dentro aqui do meu quarto gravando o vídeo, ele conseguiu localizar o GPS. Voltando aqui de novo, então você tem aqui o cronômetro, as funcionalidades de cronômetro, temporizador, né, o timer, você também consegue configurar alarmes, quantos alarmes você quiser. Você também consegue trocar o watch face, eu vou mostrar mais disso no aplicativo, mas você consegue aqui mudar as watch faces padrões que o relógio tem. Você também consegue habilitar o modo Night Mode, onde ele vai diminuir a claridade da tela. Isso ajuda bastante você a economizar a bateria. E aqui você chama as configurações do sistema e volta para o metrônomo, tá? Então, basicamente, a caixa de ferramentas do relógio é essa. Se eu pressionar esse botão aqui, eu chamo o menu principal, onde eu tenho todos os esportes que o dispositivo tem. Então, tem corrida indoor aqui, né, no caso esteira, corrida em pista, no caso, depois eu vou mostrar acionando as configurações que a gente precisa fazer, bike indoor, piscina, águas abertas, modo triatlo, modo força, gym cardio, modo GPS cardio, também se quiser fazer remo indoor, stand-up paddle, e também você conseguir chamar os treinos que você configurou lá no aplicativo, né? E você também tem um calendário de treinos aqui, e também se você quiser visualizar os treinos que você já fez com o relógio, você entra aqui, ó, em AI Trainer, ele mostra primeiro a informação de estamina, eu vou explicar depois um pouquinho o que é essa estamina, depois quando eu for mostrar as telas do exercício, e aqui ele mostra um pouquinho o histórico de todos os últimos exercícios que eu fiz, tá? Então vou mostrar aqui um último exercício aqui, ó, eu vou selecionar. Ele mostra para mim graficamente aqui um pouquinho do percurso, né? Lembrando que se você olhar no aplicativo você tem todos os detalhes, o tempo total, o pace médio dessa quilometragem que eu rodei. Rolando aqui a rodinha, né? Virando a rodinha, você consegue ter informação qual que é o melhor pace, qual que é o pace médio. Você também consegue ter as informações aqui de uso de pace, né? Um pace médio. Aqui também a parte de energia, ele tem controle de energia, o power, né, no pulso, direto no pulso. Você também tem informações aqui de cadência, né, um gráfico de cadência, então você consegue ver cadência média, cadência máxima, o tamanho da passada, você consegue também saber aqui o seu batimento cardíaco máximo, o seu batimento cardíaco médio, também um gráfico do batimento cardíaco, o treino aeróbico, ele também tem um recover time, ele mostra aqui quantas horas faltam para a gente se recuperar depois do término daquele treino, quanto eu tive de ganho de elevação, quanto eu tive de perda de elevação, um gráfico relacionado aqui à elevação também, quantidade de calorias e também a quantidade aqui do tempo em atividade e o tempo decorrido da atividade. Se eu vier em lápis aqui, eu clicar aqui no botãozinho do meio, ele consegue ver volta a volta, quilômetro a quilômetro, todos os meus tempos e todos os meus paces médios aqui, ó, tá? Todos os tempos que eu percorri aquela distância. E também o pace médio de cada volta que eu tive. Que configurações de sistema, né? Você consegue ter as configurações de sistema. Então, basicamente, você consegue ligar e desligar sensores, parear com o relógio, mudar as telas. Você também consegue mudar as telas, o workouts, interfaces, mas é legal eu te mostrar isso lá no aplicativo depois para vocês. Habilitar o modo de não perturbe. Também configurar acessórios. Aqui mais configurações. Você consegue aqui informações do relógio, sinais de GPS, quais são os sistemas que ele tem, né? Todos os modos que ele tem, você consegue mudar aqui todos os modos, ó, quais são os modos que ele tem. Então GPS QZS, GPS mais GLONASS, GPS mais QZSS mais Beidou. Então você consegue habilitar esses três aí.
Você também consegue verificar aqui o sinal, aquele mesmo recurso que eu mostrei para vocês na caixa de ferramentas, informações das localidades do satélite, posição, formato, eu consigo mudar o formato do posicionamento aqui, se eu quero latitudinal, ou esse daqui, MGRS, que eu não sei o que é. Você consegue resetar o relógio e também desligar o relógio lá na telinha de configuração. Deixa eu chamar aqui um exercício de corrida para vocês verem a tela, depois eu vou mostrar também no detalhe dentro do exercício. Mas olha que legal, essa daqui é a tela, quando você seleciona, tem a opção de Start, você já tem um treino básico de intervalo que você consegue definir aqui, e também algumas configurações. Basicamente as configurações que você consegue fazer é atividades, alertas de atividades, e também você ligar ou desligar o auto-pause. Ele vai até informar isso, mas eu posso forçar que ele comece o exercício se eu pressionar de novo. E aqui começa as telas de dados. Basicamente, por padrão, o relógio vem com as telas de distância, pace, tempo em atividade total, batimentos cardíacos atual, cadência, hora do dia, e aqui também as informações do tempo de atividade, energia de corrida, energia da volta, tempo de atividade de novo, estamina. Então essa estamina vai diminuindo conforme a gente vai fazendo a corrida, né? Ele considera que você tem 100% de estamina toda vez que você vai começar uma nova atividade. Informações de aeróbico, informações de anaeróbico, tempo decorrido do exercício também, tempo da volta, distância da volta, pace da volta e tempo decorrido também. Elevação, o ganho de elevação, a perda de elevação e o tempo total do treino, e volta para a tela inicial. Se eu apertar o botãozinho de baixo, ele vai dar um lap, e isso daí você vai conseguindo fazer os laps manuais tranquilamente. E se eu apertar o botão de cima aqui, ele dá um pause, onde eu posso finalizar, consigo voltar para o treino, e eu também consigo verificar os detalhes, consigo ver os detalhes aqui do exercício, e também consigo aqui ver as minhas voltas, né? No caso, como eu pressionei uma vez só, ele já considerou uma volta aqui, as informações daquela volta. Se eu der um resumo, ele volta para a atividade, voltou a correr o tempo. Se eu pressionar de novo, e para finalizar, eu seguro, ele salva o exercício e grava aqui as informações do exercício que eu fiz. Como ele não perdeu o GPS, né? Como ele não conseguiu captar o GPS, perceba aqui que ele deu uma perdida muito legal aqui nas informações que ele está mostrando na tela aí para vocês. Vamos mostrar uma outra telinha aqui, que eu acho interessante também, ó, o Indoor Run, que é a parte de esteira. Quais são as configurações que você tem básicas aqui? É o Train Mule, você consegue colocar aqui aquele sensor de velocidade, cadência, que você consegue adquirir à parte. Ele tem essa configuração. Ele também avisa se você esquece de desligar o sensor. Quando você termina a atividade em esteira, ele também te avisa para você desligar o sensor e não consumir bateria. E as configurações aqui básicas, que é a mesma coisa basicamente, tá? Atividades em alerta, alerta das atividades e o auto pause. E aqui você também consegue começar a corrida. Voltando aqui, Track and Run, que também pode ser interessante, que é um dos grandes diferenciais desses modelos aqui, mesmo o modelo mais simples já traz esse recurso. Se eu selecionar aqui o Start, ele vai começar o exercício, e aqui eu consigo definir qual é a pista que eu vou correr, né? Então a lane 1, a lane 2, a lane 3, a lane 4 e assim por diante, tá? Até a lane 9, que é a maior. Também consigo ter alguns treinos básicos de intervalado. Se eu acionar, eu consigo aqui mudar a repetição, qual que é o tempo de descanso, tá vendo? Você consegue fazer algumas configurações aqui básicas de treinos intervalados no próprio relógio, isso é muito legal, né? Então você também tem algumas configurações básicas que também, novamente, atividade alerta, alerta de atividade, e o auto pause, ligar e desligar. Pessoal, como vocês puderam ver, eu acredito até com todos os detalhes que o Panga já passou aí durante o vídeo para vocês, que vocês talvez aí já tenham uma opinião formada. Então eu acredito que vocês estejam aí esperando a minha conclusão final, os pontos positivos e os pontos negativos de quem testou esse relógio aí por quase 3 semanas de forma contínua, de forma direta. Então eu vou falar um pouquinho do que eu achei, os pontos positivos e os pontos negativos, mas antes de eu falar a minha opinião, eu gostaria de lembrá-lo, se você ainda não deu joinha nesse vídeo, dá um joinha, meu filho, dá um joinha aí para ajudar a gente, vai, vamos lá. Então vamos lá, pessoal, primeiramente eu vou falar dos pontos positivos desse dispositivo.
Como vocês puderam ver, é um dispositivo bem completo, é um dispositivo até com uma utilização, uma forma de utilização muito simples, os menus são simples de você utilizar, você consegue navegar facilmente utilizando essa rodinha aqui, que, como eu disse aí no vídeo, é uma rodinha que lembra, né, os dispositivos da Apple, porque os dispositivos da Apple também tem essa rodinha aqui, que você consegue ficar navegando entre as funcionalidades do dispositivo. Ele é um dispositivo bem leve, tem muitas funcionalidades, por ser um dispositivo de entrada, eu falo para vocês que ele já chegou arrasando todos os dispositivos de entrada das outras marcas, e aí eu não incluo só a Garmin, mas também a Polar, a Suunto e também até, por que não, aí a Amazfit é um dispositivo que chega para arrebentar. Lá fora, vale lembrar que ele custa em torno de $200. Nessa faixa de preço, a gente tem o 45, o Garmin 45, mas calma aí que eu ainda vou entrar nesse assunto. Vamos voltar aos pontos positivos. Gostei bastante da precisão do dispositivo, das informações que ele entrega, da tela. Eu achei que a tela é incrível, os campos de dados é muito completo, você tem bastante informação ali que vai te ajudar com certeza a você obter as informações que você precisa, tanto para monitorar a sua corrida, quanto para você avançar na prática esportiva da corrida. Gostei muito da funcionalidade de satélites, aquela parte onde você consegue ver os satélites que estão mais próximos de você. Talvez essa funcionalidade não faça muito sentido para quem não gosta muito de tecnologia, não é ligado muito nesse assunto, mas para mim faz total sentido. Voltando a falar sobre a prática esportiva, relógio muito leve, praticamente você às vezes nem parece que você está usando ele é tão leve, que é muito leve, que nem parece que você está com ele no braço, às vezes dá a impressão que você perdeu ele durante a atividade. Ele tem uma resolução muito boa, as informações ficam bem claras, como vocês puderam ver aí no vídeo. Gostei muito da tela de dados, das informações, como ele exibe essas informações na tela. A bateria desse dispositivo é algo assim impressionante. Ele consegue carregar de 0 a 100 em apenas 2 horas, e é verdade, eu fiz esse teste e dura muito a bateria, muito, mesmo usando praticamente, durante uma semana aqui eu usei praticamente todos os dias, usando atividades, caminhadas, e você consegue aí ter uma duração de bateria impressionante nesse relógio. O fato dele ter multisport, dele ter várias modalidades esportivas para um relógio de entrada, sim, é um diferencial. E é aí que eu quero falar sobre a principal concorrência em relação à Garmin e em relação também às outras marcas. Vale lembrar que esse dispositivo, como eu já falei aqui algumas vezes, é um dispositivo que custa $200, na faixa de $200 lá fora, e nessa faixa aí a gente tem o 45, a gente tem aqui, se eu não me engano, o Ignite também lá fora, ele também começa nessa faixa, e se você comparar as funcionalidades, colocar uma do lado da outra, você vai perceber que esse dispositivo aqui, ele sim é muito mais completo. Entrega muito mais para o corredor do que os dispositivos de entrada das outras marcas. Eu me arrisco a dizer, inclusive, que dependendo de como você usa e do que você precisa no relógio esportivo, ele vai conseguir até bater um dispositivo médio ali da Garmin, um 245, até um Polar Vantage M, por que não? Ele consegue bater esses dispositivos, mesmo sendo um dispositivo de entrada. Sim, como já disseram por aí, né, a Corus fez muito bem a lição de casa e conseguiu entregar um dispositivo muito legal aí, bem bacana para você poder utilizar aí nas suas corridas, e que esperamos aqui no Brasil com preço acessível que concorra com as principais marcas aí do mercado. Agora, voltando ao assunto em relação aos comparativos, eu fiz até um vídeo há um tempo atrás falando que ele poderia até ser um concorrente direto do 745. Eu falei isso mesmo porque ele tem a modalidade de multisport, ele tem ali algumas informações bacanas para você tratar com multisport, triatlo, natação em águas abertas e assim por diante. Só que vale lembrar que se a gente for olhar para o 745 da Garmin, até para o 945, ele não tem várias funcionalidades, né? Por exemplo, ele não tem Pace Pro, ele não tem Garmin Coach, ele também não vem com música no dispositivo, então já a linha 245 Music já tem, né? O 745 Music já tem. Ele não tem a parte de segmentos ao vivo do Strava, né? O Group Tracking. Ele também não tem a parte de rotas, você não consegue subir uma rota para esse dispositivo. Esse daqui é o mais simples. Você não tem o Back to Start, ou seja, voltar para o início. Você não tem nem a parte de você fazer o mesmo caminho, como fazer o caminho mais curto também. Você não tem essas funcionalidades.
você não tem o Virtual Partner, você não tem o Virtual Racer. Esse dispositivo aqui, ele não tem a parte de você ir seguindo uma rota através de waypoints que você determina de forma antecipada no dispositivo ou no aplicativo, você não tem isso. E ele também não tem oximetria de pulso. Vale lembrar que hoje a oximetria de pulso aí é uma funcionalidade que está vindo aí nos principais relógios e concorrentes do mercado. Mas, lembrando, né, vale lembrar aqui, reforçando de novo, que o concorrente dele não é o 745 e nem o 945 e também não é o 245. O concorrente desse dispositivo aqui, da linha Garmin, é o 45. E o 45, esse dispositivo aqui, o meu veredito final, ele bate de frente e ganha assim de lavada. Agora vamos aos pontos negativos. Sim, esse relógio tem os pontos negativos, tem alguns pontos negativos importantes que sim, é preciso a gente falar desses pontos. Primeiro, essa rodinha aqui. Apesar da navegação ser bem simples, apesar da navegação ser bem completa e direta, essa rodinha aqui, durante o exercício, eu não gostei muito, eu preferia que fosse botões ali para a gente poder ficar navegando entre as telas de dados. Eu acho que seria muito mais válido ter um segundo botão aqui no meio, pelo menos para a gente poder subir e descer as informações, ao invés de ficar rodando aqui a rodinha durante a atividade. Eu acho que eu não consegui me acostumar. Durante a utilização fora do exercício eu me acostumei muito bem, mas dentro do exercício eu não gostei muito não. Ele não tem uma modalidade de caminhada, ele não tem uma modalidade de trail run, então se você quiser fazer caminhada, se você quiser fazer trail run, você tem que usar a modalidade de corrida. Para ser bem sincero, eu acho que isso daí na verdade não chega a ser um ponto negativo tão grande assim, porque a modalidade de corrida vai te entregar as informações que você precisa para a caminhada e também se você quiser fazer um trail run. Apesar de eu conseguir utilizar e eu não ter nenhum problema com esse dispositivo, ele me pareceu ser um dispositivo frágil, principalmente esse botãozinho, novamente o botãozinho aqui, pareceu ser bem frágil. Quando vocês usarem ele pela primeira vez, vai parecer que aqueles reloginhos de brinquedo que você ficava dando corda, e realmente você usando, você tem essa impressão que qualquer momento esse botão aqui ele vai pular para fora, então simplesmente ele vai parar de funcionar aqui. Então esse daí eu achei um pouquinho um aspecto negativo. Bom, pessoal, essas minhas informações, essa minha opinião, essa toda a análise que eu posso entregar para vocês sobre o Corus Pace 2. Eu acredito, como eu disse aí, é um dispositivo que veio para ficar, principalmente se ele chegar com preço competitivo aqui no mercado nacional. Esperamos que ele chegue com preço competitivo para realmente a gente ter mais uma opção no mercado, para a gente não ficar amarrado a 2, 3 marcas aí que a gente tem hoje. E vale lembrar que a VB Garmin traz aí algumas unidades, então se você quiser lá adquirir esse daqui, o Corus Pace 2 ou até alguma outra versão, conversa lá com eles que eu tenho certeza que o atendimento e também o suporte deles vai te surpreender. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o joinha. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre o Corus Pace 2, podem deixar nos comentários aqui embaixo. Eu garanto que se o Panga não responder, alguma outra pessoa poderá te responder. Lembrando também que nós temos um grupo lá no Telegram, onde a gente fala de corrida, a gente fala de tecnologia e com certeza, depois do lançamento desse vídeo, esse relógio aqui vai virar assunto. Então cola lá no grupo, o link está aqui na descrição do vídeo, que você com certeza vai ter muita informação, muita ideia pra gente trocar. Beleza, pessoal? É isso aí, obrigado por ter assistido até agora e bora correr. Valeu!